Graça e paz, homens e mulheres de Deus, queridos, que prazer poder compartilhar com vocês algo tão genuíno, tão precioso, que é a Santa Palavra de Deus. Nesses últimos dias, o Senhor Deus tem falado comigo de uma forma muito especial acerca da volta do Messias, da volta de Yeshua, Jesus Cristo, e com certeza é algo que nós como igreja desejamos com muita alegria e com muita expectativa. E Deus tem me levado a pensar muito nesses dias sobre nós, como estamos vivendo, qual tem sido o nosso testemunho, como temos andado diante de tudo que tem acontecido nos últimos dias. Com certeza, o Senhor Deus deseja muito esse encontro do noivo Jesus com a noiva igreja. E esse encontro, há uma expectativa, os céus têm uma expectativa tão tremenda, tão enorme por esse encontro. Eu penso aqui comigo muitas vezes, irmãos, e dentro do meu coração, no meu espírito, eu fico imaginando aquilo que há de expectativa lá nos céus para esse dia. E é essa expectativa que eu creio que nós precisamos ter como igreja. Algo tão lindo, tão maravilhoso, tão precioso, que é a volta do nosso Senhor Jesus. Isso deve mexer conosco, isso deve nos motivar, isso deve nos impulsionar a vivermos cada dia um dia melhor do que o outro. E por isso, ontem mesmo eu compartilhei uma palavra acerca disso, sobre a volta de Jesus Cristo. Nós precisamos não ser pegos de surpresa. Primeira coisa, Jesus diz lá em Mateus capítulo 24, que acerca daquele dia, nem o Filho, nem os anjos sabem, somente Deus. Deus reservou essa data muito especial no seu coração, para que em breve, eu creio, muito em breve, aconteça esse grande dia. Por nós não sabemos, queridos, esse grande dia, mas Jesus nos deu alguns sinais. O próprio Mateus capítulo 24, Jesus fala sobre sinais que marcariam a vinda de Cristo, que estaríamos próximos. Por exemplo, Jesus Cristo disse que o evangelho dele seria pregado a todas as nações, a todos os povos, grupos e etnias. Aí sim viria o final. E hoje, mais do que nunca, nós temos visto o evangelho do Senhor Jesus Cristo sendo anunciado nos 4 cantos do planeta. Outros sinais seriam rumores de guerra, terremotos, pestes, o amor de muitos esfriando. E é óbvio que nós temos visto no cenário mundial as pessoas egoístas, amantes de si mesmos, não pensando no próximo. Esses sinais têm que mexer conosco, queridos. Esses são os sinais de que Jesus Cristo está voltando. Pois bem, e nós como igreja? Qual é o nosso papel? É não sermos pegos de surpresa. O próprio Jesus diz em Mateus capítulo 24, que se o pai de família soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele se preparava, não é verdade? Ele estava com uma posição de prontidão, mas ele não sabe a hora. Assim também nós não sabemos a hora que Jesus Cristo virá. Por isso, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos viver uma vida que sejamos aprovados por Deus. E a Bíblia, ela nos traz várias instruções para que eu e você não sejamos pegos de surpresa. Por exemplo, nós precisamos, mais do que nunca, viver uma vida de santificação, uma vida separada para Deus. O que diz Hebreus 12:14? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos buscar isso, não porque desejamos o céu, sim, nós desejamos. A santidade, queridos, tem que ser também para desfrutarmos da presença de Deus aqui na terra, por vivermos uma vida de santidade. Deus diz lá em Josué 3:5, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Uma vida de santidade faz com que aqui na terra, nesses dias, possamos experimentar as maravilhas de Deus. Santidade é o que Deus deseja para o seu povo. Uma vida separada, totalmente separada para Ele. O mundo não pode mais nos atrair. O pecado não pode mais fazer parte do nosso estilo de vida. Assim nós estamos nos preparando para encontrar com o noivo. Uma vida intensa, profunda, de arrependimento, queridos. Nos arrepender constantemente, todos os dias. Você está vivendo um pecado? Qual pecado, por exemplo? Seja a mentira, a ganância, a cobiça,
o coração cheio de ódio, de raiva, não perdoa, guarda rancor no coração, ainda existem pensamentos de adultério, de imoralidade, são pecados. E nós precisamos nos arrepender disso. É chegado o tempo de nós nos posicionarmos e nos arrependermos das nossas ações e atitudes que entristecem a Deus e não nos deixam aprovados para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, nós precisamos anunciar a palavra de Deus. Provérbios capítulo 11, se eu não me engano, no verso 30, diz que aquele que ganha almas é sábio. Nós precisamos trabalhar. Jesus Cristo disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Jesus, antes de subir aos céus, em Atos 1:8, ele diz, sereis minhas testemunhas. Nós precisamos pregar o evangelho, porque a volta de Cristo está tão próxima, que não é apenas para nós precisamos desejar que todos aqueles que nós queremos, que nós oramos, que nós amamos, aqueles que Deus coloca na nossa vida, aqueles que não estão sendo colocados, mas nós vamos evangelizar, que essas pessoas também ouçam o evangelho, e quando Jesus vier, essas pessoas estejam preparadas. Mateus capítulo 25, ali nós encontramos a parábola das 10 virgens. 5 virgens eram prudentes, 5 virgens nécias. As prudentes, elas tinham o azeite, elas tinham unção, elas tinham o Espírito Santo. Elas sabiam que não tem como encontrar com o noivo sem o Espírito Santo nas nossas vidas, sem a unção que nos faz vencer os problemas e a carne. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos buscar uma vida intensa com o Espírito Santo. Assim nós estaremos preparados, queridos. Nos limpar todos os dias. Pedir que o sangue de Jesus Cristo esteja nos purificando todos os dias. Sabe, queridos, eu anelo muito a volta de Cristo. Como eu sei que você também anela. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Jesus Cristo nos capacitou para isso. Vamos viver como Pedro escreve na sua segunda carta, capítulo 3, de uma forma imaculados, sem nenhuma mancha, que o nosso testemunho seja aprovado, que o que está na nossa mente, no nosso coração, seja aprovado por Deus, queridos. Maranata, Jesus está voltando. Jesus diz em Apocalipse 22, eis que cedo venho. E Jesus também diz em Apocalipse capítulo 22, eis que eu venho e trago comigo o meu galardão. Esse galardão é o presente, a recompensa que Jesus Cristo dará a todos aqueles que perseveraram até o final, aguardando a sua vinda. Que quando Jesus Cristo vier nos buscar, nós possamos ter combatido o bom combate, completado a carreira e guardado a fé. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja e que juntos possamos nos preparar para encontrar com Jesus Cristo. Amém? Shalom.